Sejam bem-vindos ao mês da confiança em todas as igrejas Vida Nova, é isso mesmo. Mês de fevereiro, mês da confiança. E como é bom confiar em Deus. Como é bom ter a sua vida depositada nas mãos do Senhor, tendo a certeza de que Ele sempre faz o melhor por você. É isso mesmo, queremos que você fortaleça a sua confiança no Senhor. Durante todo esse mês de fevereiro, em todas as nossas igrejas, todos os cultos, estaremos falando sobre confiança. E nós queremos agora ficar 1 hora com você, meditando da palavra de Deus, louvando ao Senhor, mostrando tudo o que acontece de bom aqui no Ministério Vida Nova. É isso mesmo. Então, vamos ficar ligados. No final eu volto trazendo a nossa programação, porque nesse final de semana tem Santa Ceia do Senhor. Fique ligado, hein? Quer conhecer um pouquinho da Vida Nova? Portal igrejavidanova.com.br. A gente volta daqui a pouquinho. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras. Sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras eu te darei, Jesus. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Romanos 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto
para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Deixa marcado aí na sua Bíblia esse texto, que a gente vai voltar para ele. Primeira coisa, o que esse texto não diz? Esse texto aqui, ele traz uma vontade para qualquer pessoa desavisada, em primeiro momento, é falar de divórcio nesse texto, coisa que Paulo não está falando. Por que não? Porque Paulo, se ele quisesse falar de divórcio, ele não usaria a prerrogativa da mulher deixando o marido, e sim o marido deixando a mulher. Porque qualquer judeu vai simplesmente dizer que não existia possibilidade alguma de uma mulher se divorciar de um marido na lei. Era sempre o contrário. Então, se Paulo quisesse trazer a prerrogativa do divórcio, ele usaria o homem. E ele não usa, coisa que ele não tem intenção nenhuma de falar. Outra coisa que ele faz aqui é que ele faz uma analogia do casamento. A intenção de Paulo é falar do casamento, porém, ele não quer trazer nenhuma doutrina para o casamento. Tanto é que Paulo, quando ele começa a falar o texto, ele diz assim: eu falo aos que conhecem a lei. Ou seja, em Roma existiam os crentes gentios e os crentes judeus. Os crentes gentios iriam ficar boiando no que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque eles não conheciam de lei alguma. Mas os cristãos judeus entendiam o que Paulo estava dizendo. A intenção de Paulo aqui é fazer uma analogia, porque os cristãos judeus estavam com um problema de relacionamento espiritual. Por quê? Eles queriam estar casados com a lei e casado com a graça, ou seja, queriam viver na carne e ao mesmo tempo no espírito. Aí Paulo fala o seguinte: é possível uma mulher estar casada com 2 maridos na lei? E aí os judeus já estão entendendo o que é isso aí. Ele fala da mesma forma nós. Então Paulo está dando uma orientação para os cristãos judeus que era impossível deles viver daquela forma. Não dá para vocês servirem a Cristo e servindo a lei ao mesmo tempo, porque vocês estarão em um adultério espiritual. É isso que Paulo ele está falando. E eu quero manter esse tema de Paulo, que é justamente sobre o adultério espiritual, tá? Uma coisa que é importante, que a gente precisa, irmão, ser cristão tem que ser observador. Por quê? Porque nenhum domingo, vou falar só de domingo, nenhum domingo Deus pode nos prometer algo, e num outro domingo Ele pode nos provar, e a gente pode perder aquilo que Ele prometeu. Por quê? É interessante a gente perceber que a multidão que recebe Jesus na entrada triunfal, recebe Jesus de uma forma maravilhosa, dizendo: hosana nas alturas, grande é o Senhor, Ele é rei, Ele é tremendo. Aí eu pergunto para você, onde estava essa multidão uma semana depois, quando tinha uma multidão dizendo: soltem Barrabás e crucifica Jesus? Onde eles estavam? Sabe onde eles estavam? No mesmo lugar, dizendo: crucifica Jesus e soltem Barrabás. Quando Pilatos pergunta: o que eu devo fazer com esse homem? A multidão que recebeu Jesus dizendo glórias e aleluia, diz agora: crucifica-o. Nem pediram para prender Jesus, não pediram para matar Jesus de uma outra forma, não, simplesmente a pior: crucifica-o. E o que eu digo com isso, irmão? Eu digo que nós, se não tomarmos o cuidado, em um domingo nós estamos dizendo glórias ao Senhor, e no outro nós estamos dizendo crucifica Jesus. Por quê, meu irmão? Porque essa multidão só recebeu Jesus porque ela pensava que Jesus ia mudar radicalmente a vida delas. Eles pensavam que Jesus ia botar os romanos para correr, os pobres não iriam mais ter necessidade, os doentes iam ser todos curados. Quando eles viram que isso não aconteceu, abandonaram Jesus. Isso acontece com a gente. Deus prometeu num domingo, aí no outro Deus cobra, aperta um pouquinho, e a gente vai lá e diz: crucifica Jesus. E aí você fica ano e sai ano, entra ano, naquela mesma busca. Por quê? Porque perde todas as vezes que o Senhor só dá uma, vou ver se você está pronto mesmo. Coisa simples. Agora, meus irmãos, aqui no capítulo 7 de Romanos, como Paulo fala de algo no campo espiritual,
eu gostaria que a gente primeiro entendesse quem somos. Amém? Então, quando Paulo fala aos romanos que o nosso espírito se torna um com o de Deus, é porque você já recebeu Jesus como seu Salvador. Tá? Então não esqueça isso que eu estou falando, porque isso vai ser importante mais lá na frente para você entender muito dos problemas que você passa na sua vida. Tá? Muito dos problemas que você passa na sua vida é importante a gente entender isso. Então, quando o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito humano, isso é um novo nascimento. Tá certo? O novo nascimento é a vinda do Espírito Santo habitar nesse espírito humano que acabou de aceitar Jesus como seu Salvador. E a partir daí, a partir do teu espírito humano, o Espírito Santo passa a enfrentar uma saga terrível, que é chegar até o teu corpo. Há uma guerra que se instala naquele momento, que é chegar até o teu corpo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo entra no teu espírito humano, ele não entra para ficar simplesmente ali. Ele entra para dali, ele atingir e alcançar a tua alma e o teu corpo. Então, logo nós entendemos que regeneração é o novo nascimento, que é a vinda do Espírito Santo habitar no espírito humano. Mas ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é outra coisa. Ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito de Deus sai do teu espírito e enche toda a sua alma. Aí é ser cheio do Espírito, que é diferente. Então, meu querido, o corpo apenas coloca para fora o que está dentro da alma. Tá certo? Então, o que você faz, o que você diz, o que você é consequência de tudo que está lá dentro. É consequência. Então, quando as pessoas olham para você, ela apenas vê um reflexo, uma porcentagem muito pequena do que realmente é você, do que está lá dentro. Agora, é óbvio, quando a gente vem, a gente faz besteira, erra, pisa na bola, a gente chega aqui, pastor, ora por mim, mas a gente não fala o que a gente fez, a gente só pede a oração. A gente não fala. Mas por quê? Porque não tem como ver o que está lá dentro, porque o nosso corpo se torna um véu. Por isso Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3, 5 e 6, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus quebra uma coisa importante que Nicodemos achava, que por ele ser filho de Abraão, todo judeu pensava isso, eu sou filho já da promessa, eu não preciso fazer mais nada. E Jesus fala assim, não filho, tem um novo nascimento aí. Quem não nascer desse nascimento que eu expliquei um pouquinho antes o que é, não pode entrar no reino de Deus. Mas eu conheço o irmão tal, eu conheço fulano de tal. Meu irmão, você pode conhecer até Jesus mesmo, se não nascer de novo, não entra. Então, do que Paulo está falando? Vamos lá para o capítulo 7, versículo 2, de Romanos, tá? Diz assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Eu quero aqui que você use uma simbologia para que você possa entender o que eu vou estar falando. Essa mulher aqui, ela representa o coração. Então, quando eu falar mulher, eu não estou falando no sentido da palavra mesmo, mas estou falando no sentido figurado. Tá ok? Então, quando eu falar mulher, você já sabe que é o coração. E esse marido é a carne. Importante que você projete isso na sua mente para você entender. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que esse coração, ou seja, essa mulher, está casada com a carne, certo? Mas está tirando casquinha com o espírito, que começa a ficar mais apertado. O que é isso, irmão? Ou seja, meu irmão, o coração está casado com a carne segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No domingo ele vem aqui só para flertar com Jesus. A quem nós vamos enganar? Irmãos, o que Paulo está deixando bem claro aqui. Você se relaciona a semana toda com a carne.
Depois você quer vir adulterar com Jesus na igreja. Você quer simplesmente vir à igreja, dar 2 glória e aleluia, e flertar com as coisas espirituais, mas segunda-feira tu volta para o teu casamento. É isso que Paulo está tratando aqui. E a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: estamos vivendo esse relacionamento que Paulo está falando aqui? Porque se nós estivermos vivendo esse relacionamento, então Jesus, ele não vai consentir com isso. Que Paulo já está dizendo logo, isso é um adultério espiritual. Então passa de segunda a sábado se relacionando com o seu casamento com a carne, mas no domingo ele vem para a igreja apenas para adulterar espiritualmente. Agora, pelo que nós falamos anteriormente, eu falei que a pessoa, ela nasce quando ela recebe Jesus. E quando ela recebe Jesus, meu irmão, ela nasce de novo. E aí acontece uma coisa que Paulo fala aqui: aquele marido morre, e aí essa mulher está livre para casar com o outro. Ou seja, quem era o marido anterior? A carne. E agora tem um outro marido, que é Jesus. E então, quando você nasce de novo, esse marido que era carne morre. O velho homem morre. E aí você agora tem um casamento com Jesus. E a pergunta, meu irmão, que vem agora, que é um negócio terrível: se eu nasci de novo, pastor, se a carne não mais influencia em mim, por que eu ainda tenho esses sentimentos terríveis? Essa aí eu respondo domingo de manhã. Próximo. Brincadeira. Faz parte do... Como é que você explica isso? Se a carne não tem mais poder, porque a gente vai dizer, e a Bíblia se garante, eu sou nova criatura. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E por que então, pastor, que eu sinto isso? Uma continha de matemática resolve esse problema. Nós fizemos uma continha de matemática lá na sala, lá na quarta-feira. Foi quarta que teve, né? Fizemos uma continha de matemática lá. Aí o pessoal falou: pastor, por que nós temos isso, isso e aquilo? Nós fizemos uma conta de matemática e já deu a resposta. Eu falei: meu Deus, a matemática resolvia isso? Quer ver? Sabe o que é, irmão? Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Imagine agora que você está com um papel na mão e eu quero que você faça esse cálculo. Faz quanto tempo que você nasceu de novo? Você tem um tempo que você nasceu de novo para Jesus. Agora pega a idade que você tem, subtraia, e o que sobrar disso são os anos que você ficou casado com a carne. Ou seja, vamos aqui fingir que cada um de nós tivemos 20 anos de relacionamento com a carne. Tá ok? Ou seja, o primeiro casamento que você teve com essa carne levou-se 20 anos. Agora você nasceu de novo, você tem 1 ano de nascido de novo. Só que tem um problema, irmão. Nesse casamento do coração teu com a carne, de 20 anos, nasceram 17 meninos. Isso talvez que a gente não sabia. Quando você vem a Cristo, nasce um menino. Então, meu irmão, vejam só que coisa. Então você teve 20 anos de relacionamento com essa carne. Desse casamento nasceram 17 meninos. E agora você aceitou Jesus, e desse relacionamento nasce um menino. Que esse menino é o fruto do Espírito. No momento que você aceita Jesus, ele nasce. Então, um fruto que a gente passa a ter depois de um relacionamento de 20 anos. E nesse relacionamento que nasceram esses 17, foi o que aconteceu, irmão, com Abraão. Quando Abraão teve Isaac, Ismael já tinha 14 anos. Foi isso que aconteceu. Então, Ismael passou a perseguir Isaac. Se a gente olhar em Gênesis 21, 9, Sara viu
quando Ismael estava zombando de Isaac. Agora você imagina quando Ismael ficava sozinho com o bebê, ele devia puxar o cabelo dele, dar cascudo. Por quê? Porque ele sabia que Isaac era o filho da promessa, ele não. Então, acontece um problema ali. Aí foi que Sara falou, que quando ela viu isso, ela mandou que Abraão mandasse embora a escrava e mandasse o filho. Aí, meu irmão, nós vemos um problema. Qual é o problema? É que na nossa igreja, a maioria teve um relacionamento com a carne, que teve filhos, nós pregamos para eles receberam Jesus e agora estão com um bebê. E eu estou fazendo com que você, com esse bebê, vai enfrentar 17 meninos já de maior. É um problema, não é? E aí, meu irmão, é lógico que vai ser difícil. É lógico que vai ser parada dura para você. Vai ser terrível. Vamos ver o nome dos 17? Para você ir lá registrar no cartório, se não registrou. Vamos lá. Gálatas 5, versículo 19 e 21. Deixa marcado aí em Romanos, tá? Chegaram já? Diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas. Só uma coisa, em algumas versões podem estar 18, outras 16. Isso acontece porque as que estão 18, uma mesma palavra grega, eles traduziram por duas palavras em português. E a outra eles omitiram a palavra heresias. Então, mais são 17, tá bom? Só para caso alguém falar assim, vou contar para ver se eu sou mesmo, se eu tive 17 filhos, se eu não tenho menos, para ver se manda um embora, sei lá. Então, aí diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Olha o nome das crianças: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes é o pior, viu? Por quê, pastor? Porque se você falar assim, eu pratico uma coisa que não está aí, pastor, é coisa semelhante, então é junto. Esse coisa semelhante, ele é aquele que veio, é a rapinha do tacho, veio para complicar. Então, pastor, não tem nada daí não, mas tem coisa semelhante do meio, tem. Então, já era. Então, são 17 meninos que nasceram do primeiro casamento. Agora a gente volta para o capítulo 7 de novo. Vamos lá para o versículo 4. Capítulo 7 de Romanos. Aí diz assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos, o quê? Frutos ou fruto? Não no plural, tá bom? Ou seja, este fruto deste novo casamento que temos com Cristo, que é o fruto do Espírito, mas que antes, quem mandava neste coração, quem mandava nesta mulher do versículo 2, era um marido chamado carne. Aí você olha aqui no versículo 2, bem no início, está dizendo assim, porque a mulher que está sujeita ao marido. Olha só, está sujeita ao marido. Se esse marido é a carne, esse coração tem que estar sujeito a esse marido. Aí tu vai para o versículo 5, veja quais são as sujeições que essa mulher tem que se colocar. No versículo 5 aí do capítulo 7, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, olha só, o teu coração era sujeito a esse marido que vai levar você à morte. O final desse relacionamento é a morte. Aí, continuando aqui o versículo 6, mas agora temos sido libertados da lei. Que lei? Deste casamento com a carne. Então, eu estou livre desse casamento com a carne, ou seja, o fruto desse relacionamento que seria a morte não tem mais nada a ver comigo. Amém? Porque eu não tenho mais nada, eu fui livre dessa lei. Só que os filhos ficaram, irmão. Só que os filhos ficaram. E alguns são que nem o pai. A prostituição é como o pai.
E aí, meu irmão, agora eu entendo que eu não tenho mais nada com a carne. Ela morreu no dia que eu recebi Jesus. Eu nasci de novo, ela morreu. Só que tem 17 filhos que vieram no caminhão da mudança contigo. Você trouxe no caminhão da mudança. Está casado com Jesus, mas trouxe os filhos junto do outro casamento. Aí, meu irmão, a lascívia pede roupa de lascívia. Eu não quero nem entrar na molecadinha aqui. Deixar para os pastores aí explorar esse tema, porque senão a gente não termina. Você imagina se nós fosse falar dos filhos? Analisa bem. Se você puder, você sabe que chega uma fase, numa idade, que os filhos parecem que mandam mais que o pai, né? Aí eu pergunto, qual desses filhos está mandando mais na tua vida? Aí, meu irmão, aí você vai para a Bíblia e chora. Pede misericórdia a Deus. E agora, irmãos, estamos casados com Cristo, mais 17 filhos do antigo casamento. E aí, vamos para Gálatas, voltamos para Gálatas, mas capítulo 4, versículo 21. E aí, Paulo diz o seguinte: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei. Ou seja, ainda tem gente querendo viver naquele antigo casamento. Ele sabe que vai morrer, mas ele quer continuar. Está ainda debaixo dessa lei, ou seja, está sujeito a esse marido. Aí continuando, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estas duas alianças, uma Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Aqui Paulo está fazendo uma alegoria. Aí eu vou contextualizar aqui, ou seja, o que ele está falando: alegra-te, estéril, porque antes tu não dava luz, ou seja, alegra-te, espírito, porque você não dava luz, como a carne deu, que deram 17 filhos. É isso que Paulo está aqui traçando. Não vou entrar em muitos detalhes aqui por causa do tempo. A gente volta para o versículo 28 aí de Gálatas. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Aqui Paulo faz uma comparação. É importante isso aqui, por quê? Porque no versículo 29 desse capítulo é justamente um conflito que muitas vezes passam as pessoas em casa, na igreja, e eles entram, irmãos, em um estado assim de quase desistir da sua fé, porque eles falam assim: olha, pastor, eu, quando estava no mundo, não sentia essas coisas, e depois que eu aceitei Jesus, eu começo a sentir tantas coisas, e eu não consigo lidar com isso, e está sendo mais forte, e por que eu acho que eu não nasci de novo, pastor? Meu irmão, isso que você está sentindo é uma prova de que você nasceu de novo. Por quê, pastor? Porque antes você não sentia essas coisas, porque a alma fazia o que ela queria. Mas agora Deus mandou um novo gerente habitar no teu espírito, e agora você não vai mais fazer o que você quer sem antes travar uma guerra dentro de você. Agora você vai travar uma guerra, irmãos, das terríveis. E aí você fica com aquela pressão dentro de você, você fala: o que é isso? É porque Deus mandou um novo gerente, meu irmão, e ele está puxando as coisas para Deus. Por isso há uma guerra terrível dentro de você. Amém? E agora, meu irmão, essa guerra ela vai continuar. Deus passa a ser o centro da vida daquela pessoa. Mas ela está tendo guerra, pastor? Sim, mas Deus passa a ser o centro da vida dela. Ela pode até errar, mas ela não vai continuar no erro. Ela não vai prosseguir no erro. Versículo 29 nos fala desse conflito aqui, ó. Diz assim, olha para você ter uma ideia: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito. Olha o que Paulo diz no final: assim também é agora. Ou seja, meu irmão, o problema
não é mais com a carne. O problema não é mais com Agar. O problema agora é com Ismael. Sabe, meu irmão? Você talvez esteja direcionando no alvo errado. Agora você tem 17 meninos que você não toca neles, que já deveriam ter ido embora da sua vida. E aí tem um filho chamado ciúme que você alimenta. Tem um filho chamado inimizade que você dá corda para ele. Tu já percebeu que os nossos filhos nunca mentem, é sempre os dos outros? Seu filho mentiu para mim. Que é isso? Você está louco? Impossível. Parece até que é a quarta pessoa da trindade ali, o menino. Ele não pode ir contra a natureza dele mentir. E aí, é uma tendência dos pais atender todos os desejos dos filhos. Se eles não tomarem cuidado, eles acabam fazendo isso. E aí você imagina, meu irmão, você atender o ciúme, você atender a porfia, você atender a inimizade, a inveja. Imagina, o que vai acontecer? Então, meu irmão, o problema das guerras muitas vezes dentro da igreja, porque está todo mundo aqui com um novo casamento com Jesus, mas os filhos do antigo casamento estão se cruzando aqui, ó. A inveja tropeçando com a inveja do outro. Imagina aquela monte de molecada dentro da igreja, chamada inveja, chamada, meu Deus do céu. Indo lá para o pai falou de você. Nem falou nada, mas é para causar. Os dissensões, isso aí é o filho de dissensão, que está também na. Imagina essa molecada no departamento infantil, ia dar um trabalho danado, hein? Felipe ia ter trabalho, Felipe. Então, meu irmão, nós podemos estar vivendo um cristianismo de segunda a sábado, que pode ser um adultério espiritual, meu irmão. Por quê? Porque nós fazemos de conta que nós somos espirituais, quando na verdade, lá no quarto, na cozinha, no trabalho, está as marcas dos 17. Não tem mais nada a ver com a carne, mas os filhos desse casamento têm as marcas dele lá. E aí o que eu faço, pastor? Versículo 30 do capítulo 4. Mas o que diz as escrituras? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Agora volta para Romanos 7, 15. A gente fazer aqui esse paralelo. Tem que lançar fora, tem que mandar embora, meu irmão. Versículo 7, o capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não aprovo, mas o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Aqui está o conflito nesse texto, é bem claro. Por quê? Porque a pessoa, meu irmão, que vive num adultério espiritual, numa pessoa que ela tem um relacionamento, ou ela está se relacionando, ela continua casada com a carne, ou se ela nasceu de novo e ainda mantém os filhos daquele casamento junto. Sabe o que elas fizeram? Em dezembro, com um coração sincero, elas disseram: eu vou fazer diferente em 2014. Eu vou orar mais. Eu vou estar mais nos cultos. Mas ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque quem manda no coração dela é o antigo marido ou os filhos que estão com ele. E ela até tenta, mas ela não consegue. O que Paulo está falando aqui, ele continua a analogia, porque não se acredita que Paulo vivia nessa situação aqui. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 10, versículo 2 ao 3, dizendo assim: rogo-vos que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança e de ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo deixa bem claro que a carne não tinha qualquer influência nesse sentido com ele. Então, meu irmão, Paulo está fazendo uma analogia de uma mulher que está com 2 maridos. Por mais que ela tente viver, não vai conseguir. E essa mulher que é o coração, por mais que ele diga: nesse ano de 2014, eu vou fazer diferente, ele não consegue, irmão.
E aí continua, versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E aí ele continua falando, versículo 17: de maneira que agora já não sou eu quem faço isto. Por quê? Porque agora o meu espírito não faz, pois a carne tomou conta por causa do pecado, e o pecado passa a habitar em mim. Quando passa a habitar em mim, quando eu vivo nele. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu tento, mas eu não consigo. Paulo está fazendo analogia, se colocando no lugar de uma pessoa dominada por aquele casamento com a carne, ou uma pessoa da qual ainda mantém nesse relacionamento novo com Jesus os 17 filhos, que mantém ainda. Aí Paulo continua no versículo 18: porque eu sei que em mim, aí ele faz a analogia, ou seja, isso é na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, ou seja, no meu espírito. Você deseja mudar, você quer mudar, mas não consegue. Por quê? Porque o coração que nos leva a fazer o negócio está casado com essa carne que não permite você fazer. E ele diz: andando na carne eu não milito como ela, eu não vivo como a carne quer. Paulo mostra ali que ele é totalmente livre daquele casamento antigo, ele vive um novo casamento. Então, nessa condição, meu irmão, dele ainda mantendo os filhos daquele casamento, ele vai entrar e vai viver 2014, se não igual, pior do que 2013. Porque não depende de Deus, meu irmão. Não depende, depende de você, porque o que Deus já fez. Entendeu? E aí por quê? Porque o menino que nasceu, meu irmão, desse novo relacionamento, ele ainda é bebê. Ele ainda é novinho. Ele está que nem Isaac, levando cascudo. Porque Paulo está falando, está sendo perseguido. Os filhos que nasceram da carne estão perseguindo o que nasceu do Espírito. Por isso é uma guerra terrível. E agora, meu irmão, o nenenzinho está sendo perseguido por Ismael. Está sendo, levando cascudo, apanhando. Mas só que tem uma coisa. Tudo. É interessante porque quando se fala fruto, se requer tempo para ficar maduro. Esse fruto, meu irmão, esse menino que nasceu desse relacionamento com Jesus, ele vai crescer. Assim como Isaac cresceu. Se você alimentá-lo, se você der o alimento a ele, que é a palavra do Senhor, esse menino vai crescer, meu irmão. E aí, a prostituição vai ser colocada para fora da tua vida. Aí você vai ver que os vícios vão embora. Porque é esse menino que é o fruto do Espírito, meu irmão, vai bater de frente. Agora, Isaac já está grande. Isaac já sabe se defender, meu querido. Ismael não vai mais conseguir fazer. Olha, teve uma vez, na escola, tinha um menininho que eu sempre dava cascudo nele. Esse menininho cresceu, meu irmão, mas ficou grande. E eu pedi a Deus para que ele nunca lembrasse dos cascudos que eu dava nele. E graças a Deus ele nunca lembrou. Porque o camarada ficou grande. E aí é o problema de quem, quando está pequenininho, está batendo. Mas esse pequenininho vai crescer. E aí, meu irmão, quando crescer, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia não vai mais mandar. Amém? Não vai mais mandar as bebedices, os homicídios, não vai mais mandar. Não consegue mais dominar. Porque aí esse menino vai crescer, esse fruto do Espírito vai crescer. E aí, meu irmão, agora, por que são 9 palavras e a Bíblia fala um fruto? Vamos lá para Gálatas 5, 22. O que diz aí? Vamos ver. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É interessante, mas qual é o fruto do Espírito, meu irmão? Simples, o fruto do Espírito é o amor. E o resto, pastor? O resto são derivados deles, preste bem atenção. O gozo é o amor rindo. A paz, sabe por que o gozo é o amor rindo?
Você já pode perceber, meu irmão, que existe um momento na tua vida que você tem tudo para chorar, mas há uma alegria dentro de você, um gozo dentro de você, que você não sabe explicar o que é. É o amor rindo dentro. A paz é o amor descansando. A longanimidade é o amor esperando pelo inimigo. É diferente da inimizade esperando pelo inimigo. O amor esperando pelo inimigo é diferente. A benignidade é o amor fazendo bem ao inimigo. Ou seja, meu irmão, preste bem atenção. Quer ver se esse menino está grande em nós ou não? Simples. Em uma certa posição, da qual vamos dizer que o meu superior me desce, me bate, me persegue, me tortura, aí de repente muda a situação, eu vou para cima, ele vai para baixo, aí eu me vingo dele. Sabe quais são os filhos que determinaram isso em você? Chama-se inimizade, ira, pelejas, porfia, emulações, dissensões, foram eles. Se fosse o fruto do Espírito, seria a benignidade, seria o amor fazendo o bem ao inimigo, não retribuindo da mesma forma. É assim que a gente consegue ver se esse fruto está grande. E a bondade é o amor fazendo bem ao amigo, a fé é o amor crendo, a mansidão é o amor equilibrado, a temperança é o amor esperando em Deus. Meu irmão, existe um capítulo inteiro só para falar desse amor. Se você quer saber o que você será se esse fruto desse amor crescer dentro de você, vai para Coríntios 13, meu irmão. Tudo suporta, tudo espera, não é invejoso. É tremendo, irmão. Isso, o que acontece, irmãos? Nós estamos vivendo um relacionamento, ou aqueles que não nasceram de novo, estão ainda casados com a carne, só tirando casquinha com o Espírito aos domingos, e que aqueles que já nasceram de novo ainda mantêm esses filhos do antigo casamento com eles. E aí, nós temos uma igreja que as pessoas se relacionam não pelo fruto do Espírito, mas sim pelos filhos da carne. E aí, meu irmão, é por isso que tem tanto problema na igreja. É por isso que o pastor Felipe cada vez mais vai ouvir problemas. E não vai parar, porque nós estamos permitindo que esses filhos que vieram daquele casamento mandem na nossa vida, comande a nossa vida. Mas se este menino, que é do relacionamento com Jesus, nascer, se ele crescer em nós, então, meu irmão, haverá um sentimento de paz, haverá um sentimento de longanimidade no povo de Deus, haverá benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele não vai se vingar porque ele é temperado, ele espera em Deus, ele não age por ele mesmo, ele não tira vantagem de ninguém. Isso é o fruto do Espírito crescendo em nós, irmãos. Agora, simplesmente você faz aquela continha e veja com quantos anos a carne foi marido do teu coração. E quanto tempo tem que você se casou com Jesus? Esse fruto que nasceu está pequeno ainda. A pressão está grande porque esse menino ainda é pequeno. Não fuja da igreja. Muitos fazem isso. Corre num lugar que ele tem que beber água, num lugar que ele tem que alimentar. Alimente esse fruto, alimente esse bebê, ele vai crescer, meu irmão. Quando ele crescer, você vai ver que esses sentimentos não serão páreos. Esses sentimentos irão ser subjugados. Você verá, pessoas falam assim: olha, pastor, eu sinto uma pressão terrível se eu ver, eu não posso, é como diz, né? Geralmente os rapazes sempre falam isso: meu problema, pastor, não é dinheiro, não é nada, é sempre mulher. Eu falei: seu e de todos os héteros, filho. Tá? Então não acho que você é o único que sofre esses problemas. Todos os héteros sofrem esses problemas. Agora tem uma diferença: o espírito daqueles que receberam Jesus estão aperfeiçoados. Agora, meu, ele não luta sozinho. Agora ele tem um Espírito Santo ali dentro, que vai influenciar para chegar na alma e consequentemente atingir o teu corpo com as tuas obras, com aquilo que vai sair para fora. É essa a intenção do Senhor Jesus na nossa vida, amém? Não há outro lugar
onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei. Agora, olha, pra você que de repente está aí e não acredita em milagres, você precisa ouvir o testemunho da nossa irmã Cleusa, porque Deus, com certeza, ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele cura, viu? Escute isso aí. Conta pra gente, irmã Cleusa. Irmã, eu fiz 5 exames do coração, deu 5 problemas. Esses 5 problemas, aí eu fiz o cateterismo, fiquei muito mal. Na quinta-feira, fui pro balão de oxigênio na Ana Costa. Aí na sexta-feira, aí eu fui internada às 7 horas da manhã. Às 5h30 da tarde eu fui ao centro cirúrgico fazer o exame e dou glória a Deus de não ter nada no meu coração. Hoje eu sou uma mulher curada, em nome de Jesus. Olha aí, tá vendo? Isso também é pra você, eu não vou me cansar nunca de falar isso, porque aqueles que buscam ao Senhor, eles alcançam essas maravilhas, ela alcança esses milagres e essas graças, né, irmã Cleusa? Então fica aí o convite pra você, venha participar com a gente, buscar cura pra tua alma, cura pra tua vida, pro teu corpo, pra tua família, que Jesus Cristo tem, com certeza, bem? Amém. Até então não lhe conhecia, somente de ouvir falar. Relutava em lhe obedecer, mas a carne me impedia. Decidido estou a lhe encontrar, revela-me a tua face. Muitos erros e iniquidades acharás bem dentro do meu coração. O fracasso não quer dizer cair, mas jamais se levantar. Que irá fortalecer-me e fazer que não volte atrás. Hoje é meu encontro com Ele, que tanto desejo. Não sairei daqui até que toques em mim. Hoje é meu encontro com Ele, que tanto desejo. Não sairei daqui até que toques em mim.
conhecia somente de ouvir falar. Relutava em lhe obedecer, mas a carne me impedia. Decidido estou a lhe encontrar, revela-me a tua face. Muitos erros e iniquidades acharás bem dentro do meu coração. O fracasso não quer dizer cair, mas jamais se levantar. Quem irá fortalecer-me e fazer que não volte atrás? Hoje é meu encontro com Ele, que tanto desejo. Não sairei daqui até que toques em mim. Hoje é meu encontro com Ele, que tanto desejo. Não sairei daqui até que toques em mim. Nosso programa acabou, mas nós queremos convidar você, porque a partir de fevereiro agora, toda quarta-feira, teremos quarta-feira profética. Serão 3 meses, 12 semanas consecutivas da quarta-feira profética, e nós queremos convidar você e a sua família a profetizar bênção sobre você. Você sabe que há poder e autoridade nas nossas palavras, então vamos aproveitar a nossa boca para profetizar bênção, palavra de fé e palavra de encorajamento para você. E aproveite que é o mês da confiança, confie nas promessas do Senhor. Nós estávamos falando essa manhã que você precisa ter fé e acreditar que as promessas do Senhor vão se cumprir. Agora, se você tem medo, espera sentado, meu filho, porque a fé e o medo não caminham juntas. Para você ver as promessas de Deus se concretizar na sua vida, você precisa ter confiança plena no Senhor, fé e avançar. Sabe por quê? Porque a fé sem ação é morta. Hora de agir, chega de ficar só planejando, projetando. É hora de agir. O Senhor precisa agir em você. Ele tem pressa também na sua vida. E olha, nós estamos aqui simplesmente para ajudar você. Portas abertas do Ministério Vida Nova, em todas as igrejas Vida Nova. Os endereços tem no nosso site. E os horários das nossas programações, porque nós estamos aqui todos os dias na TV, para abençoar você. Os horários das programações, a emissora, os programas Vida Nova, Edificando Vidas e Gospel Mix, tudo ali no portal igrejavidanova.com.br. Nós vamos ficando por aqui, desejando uma semana de bênção para você. Até o próximo programa. Fique agora com o nosso pastor Antônio Carlos de Oliveira e a nossa oração pastoral. Tchau. Puxa, que alegria poder falar com vocês. Eu tenho certeza que Deus falou ao coração de cada um de vocês que tem nos honrado. Na verdade, vocês têm nos honrado, nos assistindo todas as nossas programações do Ministério Vida Nova. Que Deus possa trazer ao coração de vocês muita paz, muita tranquilidade de espírito, que as dificuldades que surgiram no meio do caminho, que eu sei que são muitas dificuldades que surgem no meio do caminho, vocês poderão vencer porque o Senhor Deus é poderoso e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, não se preocupe, não tema diante das dificuldades da vida, porque o melhor está para vir. Acredite nisso. Eu quero convidar você a estar conosco já no nosso primeiro dia, quarta-feira, primeiro dia desta campanha de 12 semanas, 12 quarta-feiras proféticas. Então, nessa quarta-feira, vem estar conosco com toda a sua família. Eu aguardo você, tá? Aguardo você com toda a sua família. Eu vou orar por vocês. Eu quero convidar você a abrir a tua alma para o Senhor e entender que o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai abençoar você. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu sei que nesse instante existem tantas pessoas que estão nos assistindo, talvez doente, talvez desempregada, talvez aflita, talvez preocupada. E eu peço a Ti que neste momento haja uma ministração do Senhor nessas vidas, de tal maneira que essas pessoas possam encontrar a paz, a tranquilidade de espírito, que
correntes sejam quebradas, muralhas sejam destruídas, e na verdade essas pessoas possam te conhecer melhor, se aproximar mais do Senhor, te entender melhor, que essas pessoas que estão doentes possam receber cura e conhecer o Senhor como Jeová Rafa, o Senhor que sara. Então, meu Deus, meu Pai, atenda ao nosso clamor, a nossa oração e trazendo a todos nós um dia abençoado, gostoso e feliz. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Contamos com você e com a sua família. Rua Dr. Manuel Torinho, 71, Adulto Santos, vem estar conosco. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Vida Nova, acesse www.portaligrejavidanova.com.br e saiba dos dias e cultos, endereços de igrejas, notícias do mundo cristão, devocional, visão da igreja, agenda de programação e muito mais. www.portaligrejavidanova.com.br. Se você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no site ou pelo 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Tuas promessas não são só pra mim. Tens um plano em minha casa. Eu quero fazer um convite todo especial para você que está me assistindo. Tem um versículo na Bíblia que diz: clama a mim e responder-te-ei. Então você está angustiado? Você está aflito? Lança para Jesus. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então vem estar conosco aqui toda segunda-feira no culto Clamor pela Família. Nós estamos a partir das 13 horas em jejum, uma equipe jejuando, orando, para interceder para você. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. Então levanta e vem estar conosco, clamando ao nosso Deus, porque eu tenho certeza que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor. Então vem estar conosco aqui no culto da família. Não deixa a tua família fracassar. Deus te abençoe. Eu abro a porta da minha casa e te convido pra entrar. Eu te recebo, fique à vontade, Jesus, o meu lar.